Você já sentiu que o silêncio de Deus doía mais do que qualquer palavra? Já se perguntou por que, mesmo orando tanto, parece que nada muda? Talvez você esteja em um daqueles momentos da vida em que tudo parece confuso, pesado, fora do controle. E é exatamente aí, nesse território de dor e incerteza, que o livro dos Salmos começa a falar com a gente. Porque os Salmos não são apenas palavras antigas, eles são o grito de quem decidiu confiar mesmo quando tudo desmoronava. O livro dos Salmos é como uma janela aberta para a alma humana. Ele mostra as profundezas da tristeza e o auge da alegria. Ele fala sobre guerras externas e tempestades internas. Em cada verso, há lágrimas e esperanças, derrotas e vitórias. Ler um salmo é como conversar com alguém que já passou por tudo o que você sente, mas que descobriu um segredo poderoso. Deus sempre está presente, mesmo quando o silêncio parece ensurdecedor. Davi, o maior compositor espiritual que o mundo já conheceu, escreveu muitos desses cânticos enquanto fugia, perseguido, traído, exausto. Ele conheceu o medo da morte, a dor da perda, o peso da culpa, e mesmo assim encontrou palavras para louvar. Isso é o que torna os salmos tão humanos e tão divinos ao mesmo tempo. Eles mostram que a fé verdadeira não é a ausência da dor, mas a coragem de continuar acreditando em meio à dor. Quando você lê o Salmo 23, não está apenas lendo um texto bonito, está revivendo o testemunho de um homem que atravessou vales sombrios e descobriu que mesmo ali, Deus estava com ele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essas palavras atravessaram milênios porque carregam um poder que não envelhece, o poder da presença. A presença de Deus é a resposta que a alma mais deseja, e é exatamente isso que os salmos oferecem. Os salmos nos ensinam que Deus não tem medo das nossas emoções. Ele não se ofende com o nosso choro, nem se assusta com as nossas dúvidas. Pelo contrário, ele as acolhe. Os salmos mostram que não existe oração feia quando ela é sincera. Davi gritou, chorou, questionou, pediu justiça, implorou por perdão, e Deus ouviu cada palavra. Isso significa que você também pode se abrir diante dele, sem medo de ser rejeitado. Talvez você esteja vivendo dias em que a fé parece pequena, o ânimo se esgotou e o coração está cansado. Os salmos são o remédio para isso, porque quando você os lê, algo acontece dentro de você. Eles reorganizam a alma, eles fazem o caos interior se transformar em calma. Eles lembram ao coração que o Deus que fez o universo ainda se importa com o seu choro silencioso no meio da madrugada. O Salmo 42 diz: "Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei." Essa é uma conversa do coração com ele mesmo. É como se o salmista dissesse: "Eu sei que dói, mas ainda vou adorar." Isso é fé em sua forma mais pura, não aquela que depende de milagres, mas a que sobrevive mesmo sem eles. Os salmos não falam apenas de vitórias externas, mas de conquistas interiores. Eles mostram que a maior guerra não acontece fora, mas dentro de nós, entre o medo e a confiança, entre a dúvida e a esperança, entre a dor e a fé. É dentro da alma que se travam as batalhas mais difíceis, e é ali que os salmos se tornam espada e escudo, consolo e força. Cada salmo é uma ponte entre o humano e o divino. Eles ligam o que sentimos ao que Deus promete. Eles transformam o caos em canção, a lágrima em semente, o desespero em louvor. Eles nos ensinam que chorar também é uma forma de orar e que Deus entende lágrimas melhor do que palavras. Há momentos em que você não consegue orar, em que tudo o que sai é um suspiro, e o Espírito Santo entende. Ele traduz suas dores diante do Pai. Os salmos são esse tradutor da alma. Eles colocam em palavras o que o coração não consegue expressar.
O Salmo 91, por exemplo, é uma fortaleza espiritual. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Quando você lê esse salmo com fé, o medo perde poder. Ele é uma declaração de proteção, um lembrete de que nenhuma noite é escura demais para Deus enxergar você. Os salmos também revelam o coração de quem confia, mesmo sem entender. O Salmo 46 declara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso não significa que a angústia desaparece. Significa que mesmo dentro dela há refúgio. O verdadeiro milagre é sentir paz quando tudo está em guerra. E há algo ainda mais profundo. Os salmos não apenas falam sobre Deus, eles fazem você sentir Deus. Há uma atmosfera espiritual que muda quando você os lê. A mente desacelera, o coração se acalma, a alma se realinha com o Criador. É como se as palavras fossem portais que nos conectam ao invisível. Os salmos também nos ensinam a agradecer antes mesmo da vitória. Quantas vezes Davi começou lamentando e terminou adorando? Isso é o poder da fé em ação. Ele ainda estava ferido, mas já louvava. Porque quem confia em Deus não espera a bênção chegar para agradecer. Agradece porque sabe que ela virá. Há salmos que são cânticos de guerra, outros são cânticos de descanso. Alguns são clamores, outros são silêncios. Mas todos têm uma mesma essência: esperança. Eles lembram que a dor não é o fim da história, que o vale é apenas o caminho, não o destino. E talvez hoje Deus esteja te chamando para reencontrar essa esperança. Para abrir o Salmo 27 e declarar: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? E deixar que essa verdade entre em cada canto da sua alma. Os salmos mostram que a adoração não é apenas cantar, é confiar. É escolher acreditar que Deus continua bom, mesmo quando a vida não parece ser. É declarar que Ele é fiel mesmo quando o coração está quebrado. Muitas pessoas leem os salmos como se fossem poesia antiga, mas eles são mais do que isso. São manuais de sobrevivência espiritual. Foram escritos por pessoas que estiveram à beira do colapso, mas encontraram força em Deus. E é essa mesma força que está disponível para você agora. Há uma razão pela qual os salmos são o livro mais lido da Bíblia. Eles falam com cada geração, com cada coração, com cada época. Quando o mundo muda, eles permanecem, porque a alma humana continua a mesma e Deus continua o mesmo. O livro dos Salmos é um mapa da alma, um espelho da fé e um abrigo para os cansados. Ele é o lugar onde o desespero encontra consolo e onde o medo encontra coragem. Ele é o lembrete de que mesmo no fundo do poço há um Deus disposto a te levantar. Então, se a sua vida está difícil, leia um salmo. Leia em voz alta. Deixe que as palavras entrem pelos ouvidos e cheguem até o coração. E enquanto você lê, algo vai começar a mudar. Você vai sentir paz onde antes havia angústia, força onde antes havia fraqueza e fé onde antes havia dúvida. Os salmos não são apenas para os dias bons. Eles foram escritos para os dias maus. Para os dias em que você não tem vontade de orar, mas precisa orar. Para os dias em que você não entende o porquê das coisas, mas escolhe confiar. E quando você começar a fazer isso, vai perceber que os salmos não apenas falam sobre Deus, eles colocam Deus dentro da sua rotina. Ele entra nos seus pensamentos, nas suas dores, nas suas decisões. Ele transforma o seu interior antes de transformar o seu exterior. E é por isso que o livro dos Salmos pode mudar a sua vida. Porque ele muda você por dentro. Ele te ensina a respirar de novo, a acreditar de novo, a esperar de novo. E talvez, neste exato momento, Deus esteja te convidando para esse reencontro. Pegue a sua Bíblia, abra no salmo que o Espírito te direcionar e leia como quem conversa com um velho amigo, leia como quem quer ouvir Deus outra vez, porque Ele vai falar.
Ele sempre fala, às vezes com voz suave, às vezes com silêncio que cura, mas ele fala. E quando ele fala, tudo muda. Se essa mensagem tocou o seu coração, se fez você sentir a presença de Deus aí onde você está, eu te peço, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa palavra com alguém que precisa ouvir isso hoje. E não saia ainda, porque agora mesmo está aparecendo na sua tela outro vídeo cheio da presença de Deus, pronto para te fortalecer ainda mais. Clique e continue essa jornada de fé comigo. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te envolva com a mesma paz que habita em cada salmo. E lembre-se, o mesmo Deus que inspirou Davi ainda escreve histórias, inclusive a sua.